sexagenário. Apelante Ministério Público do Estado do Ceará e apelado Francisco José Cunha de Queiroz. Você só viu? Bom, aqui é sócios preferência, né, doutor Davi? Não, desembargador, é sustentação também. Sim, mas o advogado não chegou ainda. Não está dito ainda. Doutor Sérgio, não chegou. Não chegou, então vamos proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 01, o agravo instrumento 063-0091, dígito 21.2019. Agravante, Companhia Brasileira de Distribuição e agravado, Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Esse foi retirado de pauta. Então, o advogado fica avisado que o processo foi retirado de pauta. Chamo o item 3, o agravo instrumento 063-6762, dígito 55.2020 e 2. Agravante, Sucros do Brasil S.A. e agravado, Estado do Ceará, da minha relatoria. O advogado está presente, o doutor Sávio Mourão de Oliveira. Sim, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos, né, os componentes dessa colenta Câmara. Na Sucros do Brasil, nesse agravo de instrumento, ela tem por objetivo fazer valer uma liminar que foi deferida em seu favor. A liminar, só me perdoe um instante, foi deferida em favor da agravante uma liminar no agravo de instrumento 063-0842, dígito 03 de 2022. Nesse agravo de instrumento foi deferido uma liminar para que fosse determinada a não promoção de atos de constrição patrimonial nos bens essenciais à manutenção da empresa até o pronunciamento definitivo daquele colegiado. Qual o objetivo disso? A empresa ela não recebeu, naquele momento, um salvo-conduto. Mas como a empresa está em recuperação judicial, ela é alvo a todo momento, na comarca de origem, de diversas ações de cobrança. E essas ações de cobrança, elas estão asfixiando as operações da empresa. E a empresa, ela conseguiu, através da Terceira Câmara de Direito Público, uma decisão liminar para que essas constrições elas fossem interrompidas até que houvesse o julgamento definitivo do referido agravo de instrumento. Por que isso é importante? Essa decisão ela foi promovida com o objetivo de dar à empresa uma blindagem nesse período de recuperação, para que ela possa, através de suas atividades, adquirir novamente um fluxo de caixa e poder reiniciar as atividades que lhe são mister, para que possa novamente ter um fôlego econômico e, ato contínuo, pagar todos os seus credores. Entretanto, nesse momento de recuperação judicial, em que ela é alvo de diversas ações de cobrança e em que há decisões, em que podem existir decisões liminares que vão promover a constrição de seus bens, não adianta ela estar em recuperação judicial, ela nunca vai conseguir se recuperar se não conseguir movimentar o capital que possui para dar continuidade às suas atividades. Razão pela qual a Terceira Câmara de Direito Público, novamente no agravo instrumento 063-0842, dígito 03 de 2022, ela decidiu, até que houvesse pronunciamento definitivo daquele colegiado, impedir qualquer constrição patrimonial. Nós também trazemos a apreciação desse colegiado que foi tomada uma outra decisão liminar em agravo de instrumento, também pela Terceira Câmara de Direito Público, no mesmo sentido, que é a decisão no agravo de instrumento 062-3393, dígito 91, de 2022, no mesmo sentido de impedir durante o período liminar, enquanto ainda não há julgamento definitivo, que não houvesse constrições patrimoniais durante o período. Novamente, o que a empresa suplicou neste agravo de instrumento, nessa Câmara de Direito Público, não é um salvo-conduto para que ela possa realizar suas atividades sem dever nada aos seus credores. Não. Qual o objetivo?
é que, assim como ocorreu nos outros 2 agravos de instrumento, que neste agravo de instrumento haja uma suspensão enquanto aqueles agravos de instrumento ainda são julgados, para que a empresa não tenha seus valores monetários bloqueados, não, impedida de movimentá-los, impedida de novamente se oxigenar no mercado e assim continue em crise, sem jamais poder se recuperar, dificultando ainda mais o pagamento dos credores. Por horas, Excelência, essa é a sustentação oral do contribuinte e fica à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado, doutor Sábio. E minha homenagem ao senhor que veio aqui fazer a sustentação oral, ainda aqui por videoconferência. Eu vou ler a proposta de emenda, mas antes eu vou registrar que a recuperação judicial de que fala o advogado foi ajuizada no dia 11 de junho de 2010. O pedido foi deferido em agosto de 2013. Houve a prorrogação em 22 de novembro de 2017 por mais 2 anos. E a recuperação já tramita, então, há 12 anos. Né? Vamos à proposta de emenda. Agravo de instrumento, sobrestamento da execução fiscal, indisponibilidade de valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras da executada em recuperação judicial. Possibilidade. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. Agravo interno prejudicado. 1. A executada defende que não pode ser compelida a pagar dívida tributária decorrente de débitos de ICMS e multas tributárias consubstanciadas em 3 CDAs, que atualmente ultrapassam o montante de R$ 1.200.000, buscada na execução fiscal de número, e eu não vou repetir o número. 2. Entende a jurisprudência do STJ que, aspas, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende a execução fiscal. Ressalte-se que, em sede de execução fiscal, é possível a prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, desde que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Fecha aspas. 3. Por força de decisão liminar nos autos do agravo de instrumento, que eu faço referência aqui, determinou-se o impedimento da expropriação dos bens da agravante, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa. Contudo, o recurso combatia a decisão interlocutória na recuperação judicial envolvendo outras partes, quais sejam a Fazenda Nacional e credores privados. 4. A Lei nº 11.101/2005, Lei de Falência e Recuperação Judicial, desde a sua edição, excepciona as execuções fiscais, dívidas tributárias e não tributárias, dos efeitos do processamento da recuperação judicial deferida em juízo competente. 5. O processamento da recuperação judicial não impede o ajuizamento ou prosseguimento das execuções fiscais em curso, cujos juízos competentes poderão atuar em todas as etapas da execução, até mesmo com a prática de atos constritivos, que, contudo, deverão ser verificados pelo juízo da recuperação judicial, observando as regras do pedido de cooperação judicial, podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial e, após, devolver os autos ao juiz da execução fiscal. Agravo instrumento conhecido, mas desprovido. Essa é a proclamação do resultado. Eu indago, então, aos integrantes da turma julgadora se mantêm os votos apresentados. Desembargadora Velalba? Mantenho, Excelência. Desembargador Luciano? Mantenho, Excelência. Então, proclamo o resultado, agravo instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Vamos prosseguir. Eu chamo o item 36 da pauta. É a apelação civil 0004071 de 97.2016, em que é apelante Antônio Ney de Souza e apelado do município de Pereiro, da relatoria do desembargador Luciano. Eu indago, o doutor Vitor Silvestre Granja está presente?
Presente. Doutor Vitor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, o senhor pode iniciar a sua sustentação. Perfeito, obrigado. Bom, iniciar com saudações a Vossa Excelência, presidente, a Vossa Excelência desembargador Luciano, relator do processo, saudoso professor de contratos 2 na FD, a Vossa Excelência Jorisa Magalhães Pinheiro, Vossa Excelência Fátima Maria Rosa Mendonça, representante do Ministério Público, serventuários e colegas advogados. Bom dia a todos. Excelências, muito me honra realizar essa sustentação oral perante a terceira Câmara, sabendo da costumeira lisura desse órgão, mas eu não vou me alongar muito, eu vou explicar aqui só o primordial para que Vossa Excelência possam decidir de forma adequada. Já vou iniciar esclarecendo um ponto muito importante em resposta ao parecer do Ministério Público, porque o parquet alegou, abre aspas, que os embargos apresentados após a penhora somente poderiam versar sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou alienação de bens, e o que não foi o caso, fecha aspas, e que, abre aspas, os embargos de execução intempestivos equivalem à inexistência de impugnação, o que impede que o magistrado conheça das matérias nele ventiladas, ainda que se tratem de matérias de ordem pública, fecha aspas. Ora, excelentíssimo desembargador Luciano, conforme consta nas razões de apelação, havia um tópico nos embargos de execução especificamente acerca de vícios e defeitos na avaliação dos bens. É o tópico 4.3, está nas folhas 21 e 22 do processo. O nome do tópico é da avaliação do bem imóvel, em que se argumenta, abre aspas, que a avaliação efetivada pelo oficial de justiça se revela nitidamente equivocada, fecha aspas. Repito, isso está nos embargos de execução, folhas 21 e 22. Eu até imprimi aqui, folhas 21 da avaliação do bem imóvel. Isso aqui está nos embargos de execução. A sentença, no entanto, de forma inexplicável, não só não se manifestou sobre esse tópico, mas ativamente agiu como se ele não existisse. Está literalmente na sentença, abre aspas, os presentes embargos de execução nada dizem sobre a penhora e a avaliação do bem penhorado. Nada dizem, excelência. Tem um tópico inteiro só para isso nos embargos de execução. Esclarecido esse ponto inicial, vamos aos argumentos. Primeiro eu vou explicar qual foi exatamente esse erro na avaliação do bem imóvel, questão que indiscutivelmente não está intempestiva, como consta na própria sentença, e aí depois eu vou argumentar as questões de ordem pública que foram arguidas, mas não foram analisadas. Eu vou reiterar, o próprio Ministério Público, em seu parecer, somente afirma que as questões de ordem pública não poderiam ser analisadas aqui, porque a apelação nem existiria, em razão da intempestividade. Mas como eu já demonstrei que a questão do erro na avaliação do bem imóvel não está intempestiva, o que, com todo respeito, é indiscutível, poderemos também ter os demais pontos analisados. Vamos lá. Sobre a questão do erro na avaliação do bem. Basicamente, o apelante tem um terreno de 48 hectares, 48,15, localizado no sítio Pereiro, que é de elevado valor. Tem argumento aqui no sentido de que valeria no mínimo R$500 mil, comparando com os preços de mercado da região, sendo que o oficial avaliou em 150 mil, de forma que já nos embargos de execução foi pedido exame pericial. Foi pedido aqui exame pericial nos embargos de execução, folhas 22. Mas aí a sentença apelada, mesmo tendo extinguido o processo quanto à multa de 35 mil, ou seja, permaneceu o processo de execução apenas quanto ao valor de R$14 mil, mais exatamente R$ 14.259,37. Mas o imóvel penhorado é de valor muito superior. E aí, por isso que a gente pede que se determine a expedição de novo mandato de avaliação ou de exame pericial, como já tinha expressamente sido pedido nos embargos de execução, mas ignorado na sentença, que dizem que os embargos nada dizem sobre a questão da avaliação de bens. Então, excelências, nesse ponto, a avaliação de bens deve ser conhecida e provido o presente recurso de apelação. Aí, além dessa questão, temos alguns poucos pontos de ordem pública, que eu não vou me alongar muito, porque já foram argumentados excessivamente. Eu vou só listar aqui de forma menos detalhada. No processo administrativo que originou o débito, o apelante não foi intimado para a sessão de julgamento. Sequer consta que teria sido publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, de forma que não pôde ter sustentação oral ou apresentada memoriais. Isso viola o regimento interno do TCM, da época, né?
a Constituição e a súmula vinculante número 3. E a outra questão é que no processo administrativo, a intimação da decisão se deu de forma inadequada, por edital, sem que as 3 tentativas de entrega da carta se dessem em horários que o apelante poderia estar em casa. Bom, é isso, excelências. Eu expus aqui o principal. Eu peço que analisem com atenção, principalmente esse ponto de que não é verdade essa parte da sentença que diz que os presentes embargos nada dizem sobre a penhora. Eu repito, tem um tópico todo só para isso nas folhas 21 e 22, até imprimir aqui. Eu agradeço. É isso, obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Desembargador, presidente, só em respeito à citação oral do advogado, eu vou ler apenas a primeira parte da ementa. Vou ler apenas a ementa. Processo civil, apelação, execução de título judicial, fazenda pública, embargos à execução, apresentados depois de 4 anos da citação. Rejeição liminar dos embargos. Possibilidade, impugnação, exame de mérito, impossibilidade de análise, precedência do STJ, recurso conhecido e não provido. Ok. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Prosseguindo, eu chamo o item 82, apelação civil, 020-01-60-03.2022, em que é apelante o Estado do Ceará e apelado Luiz Harrison Mariano Lima. Esse processo teve julgamento suspenso para submetê-lo ao disposto no artigo 942 do CPC, do quórum ampliado para julgamento. Isso porque a relatora vota no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. A desembargadora Joriza Pinheiro acompanha a relatora e o desembargador Luciano diverge. Então, o julgamento está suspenso. Chamo o item 97, apelação civil 005-1148, dígito 84.2021. Apelante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel e apelado o município de Cascavel, da relatoria do desembargador Luciano, e eu pergunto se o doutor Munhoz está presente. Doutor Munhoz? Doutor Davi, está presente, doutor Munhoz? Não, desembargador. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Chamo o item 112, apelação civil 004-1439, dígito 50.2011. Apelante Terezinha de Jesus Ferreira Gomes e apelado município de Sobral, é da relatoria da desembargadora Joriza. Está presente a doutora Aline Angelim Moraes Dias. Doutor Davi? Também não, desembargador. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 137, apelação civil, sequência de 3 zeros, 9482, dígito 97.2013. Apelante Josefa Torres Pereira e apelado SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Icó, da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor José Joaci Bezerra Júnior está presente? Doutor Davi? Não, desembargador. Também não? Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. O item 144 é um pedido de preferências, embargo da declaração civil 020-0016, dígito 87.2022. Embargante, Estado do Ceará, embargada, Iana Dávila Rebouço, da relatoria da desembargadora Joriza. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Chamo o item 149, apelação remessa necessária 015-7005, dígito 50.2017. Apelante e apelado Estado do Ceará. Apelante, apelado Indústrias Reunidas Hélio Arruda Coelho Limitada, da relatoria da desembargadora Vilauba. Aqui é só preferência, né, doutor Davi? Não, desembargador. Sustentação também. É porque eu tenho aqui só preferência. Não, sustentação, tá certo. Eu indago, o doutor Daniel Holanda Biapina está presente? Doutor Davi? Não, desembargador. Proclamo o resultado, recursos conhecidos e providos. 157, apelação civil 005-0885, dígito 36.2021. Apelante Jander Martins Pereira Barros e apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Vilauba. O doutor Igor Barbosa de Freitas está presente? Presente, excelência.
Doutor Igor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. O voto da relatoria foi no sentido de dar parcial provimento ao apelo do seu constituinte. Eu só não sei o alcance desse parcial provimento. Se a desembargadora Vilauba puder nos esclarecer, pode ser até que se torne desnecessária a sustentação oral. Pois é, eu vou fazer aqui uma leitura bem objetiva do projeto de emenda. É apelação em ação de obrigação de fazer, inovação recursal no pedido de reserva de vaga. Reforma quanto à ausência de julgamento do mérito. Aplicação da teoria da causa madura, artigo 1013, parágrafo. Então, a senhora só reconheceu que a causa está madura e vai julgar, não é isso? É, então, vamos deixá-lo sustentar, não é isso? Exatamente. Doutor Igor, o senhor não há necessidade. A senhora acha que não há... Assim, e quanto ao mérito? Sim. Quanto ao mérito, não há necessidade... Bom, mas desembargador, senhor presidente, no caso aqui, né, é improcedência do pleito autoral, porque ele não aceita, né, a premissa da causa madura. Não é isso, doutor Igor? Sim. Melhor ele fazer a sustentação oral. Então, o senhor tem 15 minutos, doutor Igor, aí a gente entende melhor a situação. Sim. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Vilauba, relatora, excelentíssimos senhores desembargadores, nobres colegas advogados, Ministério Público, cumprimento todos os presentes. Trata-se, em breve síntese, de apelação interposta face à sentença de folhas 1857 a 1862, processo originário da Vara Única de Uruoca. Em síntese, a sentença guerreada extinguiu a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ora ajuizada pelo recorrente, sob o pressuposto de que teria ocorrido, mormente, falta de interesse de agir processual. Essa é a fundamentação atacada na sentença, e, não obstante o interesse de agir tenha sido demonstrado, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional. Fora isso, o recorrente não foi intimado a se manifestar antes da extinção do feito, requerendo, assim, dessa forma, a forma da sentença, principalmente porque, nesse contexto, há aí uma falha no que diz respeito ao princípio vinculatório da cooperação processual, no qual o magistrado também está distrito junto com as partes. Em breve síntese, tem-se que o recorrente ele sofreu com 2 atos ilícitos consubstanciados em atos que foram tomados pela administração pública em 2 hipóteses, em 2 momentos diferentes. A primeira ação originária foi ajuizada sob o pretexto de que o recorrente precisaria de tempo adicional para poder fazer a prova de digitação do concurso da Polícia Civil. Contudo, no contexto anterior, houve aí um parecer no qual a administração pública entendeu que aquele pedido, naquele momento, já se mostrava insubsistente. Apesar disso, nós temos laudos comprobatórios que sugerem o acréscimo de tempo, haja vista a deficiência documentada, em especial no que tange os documentos que constam nas páginas 479 e seguintes do processo. E, dado esse contexto, tendo em vista aí um parecer que, pela leitura, se mostra desproporcional e desrazoável, foi ajuizada uma ação, no qual obteve-se um resultado favorável quanto a liminar, outrora pleiteada, e o recorrente pôde prosseguir nas demais etapas seguintes, em especial a fase de investigação social,
muito importante, sobretudo nos concursos policiais. Dado esse contexto, já prosseguindo nessa etapa, o recorrente foi injustamente eliminado desta etapa de investigação social, sobre o pretexto de que existiam algumas anotações criminais em seu nome, sem, contudo, haver qualquer trânsito em julgado dessas determinadas ações criminais. Dado esse contexto, foi pleiteado pelo requerente novamente em outra ação que a administração pública se abstivesse de manter a fundamentação para que ele fosse considerado não indicado na investigação social e, novamente, o recorrente obteve um resultado favorável nesse contexto. Tudo isso à luz de uma interpretação cristalina e muito debatida, inclusive conforme jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, de que registros histórico-criminal, desde que não haja sentença transitada em julgado, não podem ser utilizados aí para ensejar a reprovação dentro dessa etapa de investigação social, que, como repito, é muito importante dentro do contexto dos concursos policiais. Dado aí esse contexto, a ação anterior acabou perdendo seu objeto, tendo em vista a eliminação na etapa de investigação social. Como a gente nota, nesse caso, foram duas situações ímpares, duas situações que são completamente distantes entre si e que acabaram influenciando, né, a partir de dois atos ilícitos administrativos. Friso esse ponto, que é muito importante. Dado esse contexto, distribuída essa ação, novamente, sobre o objeto da primeira ação, que buscava adicional de tempo, o douto juiz Acó entendeu por determinar que já teria ocorrido ali um processo versando sobre essa situação discutida e que não foi interposto recurso naquele contexto. Mas veja bem a situação. Dado a esse contexto que a gente explicou aqui, bem extenso, o recorrente simplesmente teve um prejuízo ocasionado por outro ato ilícito administrativo seguinte. Então, ele não pode ser prejudicado por isso. Lá do outro, a ação ainda foi distribuída dentro do prazo prescricional, o que não pode importar aí em extinção do feito. Dado aí o contexto de direito material alegado, tem-se que as provas são suficientes para comprovar que o recorrente necessitava de tempo adicional para poder realizar o teste de digitação, que foi impelido por um ato administrativo ilegal de poder exercer o seu direito conforme previsto, inclusive, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, dado todo esse contexto, entende-se que bem documentada a deficiência e também o requerimento enviado à banca examinadora dentro do prazo tempestivo, né? Então, por esse motivo, requer a reforma da sentença guerreada nos termos da apelação interposta e da sustentação oral aqui colocada nesse momento. Ok, obrigado, doutor Igor. Mas, Vilauba, pois é. Pois, a senhora tem a palavra. Eu vou esclarecer, senhor presidente, é o seguinte, há dois pedidos preliminares. O primeiro pedido dessa ação era uma inovação recursal, no pedido de reserva de vaga, esse aqui indeferido, certo? Não havia a sentença de mérito, não havia sentença de mérito. É nessa questão, e é essa questão que foi analisada e vista, mas julgada improcedente. Essa preliminar, julgada improcedente. Então, vou ler aqui para Vossa Excelência, né? Ele, pedido de tempo adicional, candidato portador de deficiência, era um candidato ao cargo de escrivão
que ele não compareceu. Ele compareceu, mas foi reprovado na prova de digitação. Pronto. Ele junta uns documentos, ele traz uns documentos depois, fora de prazo, inclusive, que não comprovam absolutamente nada. Então, o juiz, eu reconheço a causa madura, julgo o mérito, mas pela improcedência do pedido. Esclarecido. Proclama o resultado do recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. É só nessa questão. Julgado improcedente o mérito. Julgado improcedente o mérito. Ok. Eu chamo o item 161, remessa necessária civil, 020-4016, dígito 02.2022, em que é remetente o juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública, impetrante Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., e impetrado o coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Relatoria da indagadora Vilauba. Eu indago, o doutor Jonathan Kleber Maia está presente? Doutor Davi? Não, desembargador. Não? Vamos, proclama o resultado do recurso conhecido e desprovido. Chamo o item 166, o agravo de instrumento 0637572, dígito 64.2021. Agravante industrial e comercial Sucos Tropicais Limitada. E agravado do Estado do Ceará. O doutor Paulo Vitor Soares de Lima está presente? Presente, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui presente em Vossa Excelência, os colegas advogados. Farei uma sustentação bem breve e direta. O nosso agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão do juiz da segunda vara de Pacajus, que julgou improcedente uma exceção de pré-executividade sob a equivocada premissa de que uma ação ordinária de compensação estaria arquivada. E qual é a relação dessa ação ordinária com a execução fiscal? A ação ordinária de compensação decorre de precatórios orçamentários devidos e não pagos pelo Estado do Ceará, e há nesses autos decisão liminar, ainda válida, mesmo que 2003, que determina que a Fazenda Pública seja impedida de praticar qualquer ato de retaliação contra agravante. Só que o que acontece? Esses autos originais foram danificados e estão em reparação, e hoje tramitando na 10ª Vara da Fazenda Pública sob outra numeração. O número desses dois processos está nas folhas 7 do agravo de instrumento. E o que acontece? A mera existência dessa decisão liminar já implica na aplicação do inciso 5 do 151 do CTN, ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E adiante de toda essa situação que se requer que a decisão combatida seja modificada para que se aplique a suspensão de exigibilidade do crédito tributário na forma do inciso 5 do 151 do CTN. Concluiu? Concluí, sim. Parabéns, doutor Paulo Vitor, pela objetividade, viu? Obrigado. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração ou posso proclamar o resultado? Pode proclamar, desembargador. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 182, apelação civil, sequência 306110, dígito 64.2019. Apelante Aparecida Neves do Nascimento e apelado município de Juazeiro do Norte. Apelados município de Juazeiro do Norte e outro. Da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Fernando Antônio Batista Pino está presente? Sim, Excelência. Consegue me ouvir? Nós estamos ouvindo alto e claro. E vendo também. Ah, tá certo. Vossa Não é Excelência... grande coisa, viu, Excelência? A visão não é grande coisa, não. Vamos tentar aqui na voz. Doutor Fernando, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispense. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Bom, inicialmente, bom dia a todos. É uma honra, de fato, estar presente em Vossa Excelência e desejando, de início, que o ano seja um ano de muita produtividade, seja um ano de muita saúde, que nós consigamos aí atingir os nossos objetivos, né? Excelências, a sustentação oral, ela tem como objetivo principal reforçar o parecer do Ministério Público nesse caso. Inicialmente, nós vemos que a dona Aparecida ela foi aposentada pelo município de Juazeiro do Norte, no regime próprio, né, que é o Fundo Previjúnio, em 2017.
Na data da aposentadoria, ela contava com renda de 2 matrículas referentes ao cargo de professora. Ela tinha 2 matrículas, porém, um cargo apenas. Ela era professora e foi aposentada como professora. Para essa aposentadoria, excelências, foram utilizados períodos anteriores que ela tinha de contribuição ao regime geral, ao INSS. E eu vou fazer aqui um breve resumo da vida laboral dela. Ela entrou, primeiramente, no município de Juazeiro do Norte como contratada, empregada, em abril de 88. Trabalhou até 1993, se ausentou, depois retornou via concurso público em 1998. Quando foi aposentada, ou seja, então nós temos aí um período de 88 a 93, de 98 até 2017. Quando ela foi aposentada, a Previjuno, ela simplesmente ignorou uma das matrículas, alegando, como vem alegando também em sede de contestação e que foi acolhido pelo juízo, que haveriam dois vínculos, 2 cargos públicos acumulados. Então, em suma, a aposentadoria dela foi direcionada para uma das matrículas, sob a alegação de que haveriam dois vínculos. Essa alegação era absolutamente falsa. E é exatamente isso que o Ministério Público propõe no parecer que traz aos autos. Por quê? Ora, se ela assumiu a primeira vez como empregada em 1988, saiu em 93, voltou depois, veja, ela não poderia ser estabilizada. Como que se cria cargo público no serviço público? Se cria cargo público através de concurso, através de lei. Se ela era empregada, não foi criado um cargo público para ela. Ela era empregada. Ela era empregada sob regime geral. Tanto que esse período do regime geral foi trazido para o regime próprio. Consequentemente, excelências, houve um erro na concessão da aposentadoria, porque considerou-se que ela só tinha direito à aposentadoria de do período de 1988 para frente, como se houvera 2 cargos. Não há 2 cargos, há apenas um cargo, ocupado mediante concurso público, que ela assumiu em 98, e quando ela foi aposentar-se, para complementar o período, para complementar digamos, as condições de concessão, ela teve que juntar todo o período de regime geral. Então, na prática, a aposentadoria dela foi um erro, porque ela ficou sendo aposentada por uma das matrículas, como se houvera 2 cargos, e gerou a continuidade do vínculo dela com o município. E essa continuidade se dá até hoje. Consequentemente, você tem uma aposentadoria ilegalmente concedida nesse sentido, porque ela não respeitou o direito do trabalhador, do servidor, à aposentadoria com integralidade e com paridade. Ora, o próprio despacho concessório que está nos autos, ele traz essa informação. Foi concedida a aposentadoria integral. Se é aposentadoria integral e ela recebia, na época, 4.900 e pouco, por que é que ficou com a aposentadoria de 2.500, exatamente a metade? Então, não faz absolutamente nenhum sentido. Óbvio, existe a possibilidade de acumulação de cargos? Sim, existe. O cargo que ela ocupa de professor poderia ser acumulado com outro cargo de professor? Sim, se existisse, mas não existe. Porque quando ela entrou no município em 1988, ela sequer poderia ser estabilizada. Ela teria que ter trabalhado 5 anos, ou teria que ter entrado antes de 5 anos no município para ser estabilizada. Ela ficou trabalhando sob regime geral. Ela ficou trabalhando digamos assim, com contribuições ao INSS. Somente após que ela foi, após 98, que ela, mediante concurso, começou a verter as suas contribuições para a Previdência. Então, para resumir, nós temos um caso em que o servidor ocupava o cargo público de professor e ocupa ainda desde 1998, foi aposentado por tempo de contribuição em 2017,
aproveitou todo o período anterior de contribuição ao regime geral, incorporou essa contribuição ao patrimônio dela dentro do fundo de regime próprio e foi concedida a aposentadoria, só que não respeitaram a integralidade, né? Ela recebeu a aposentadoria pela metade do valor que ela recebia na época. Isso sequer foi mencionado, e os Vossas Excelências podem conferir, sequer foi mencionado no relatório que foi para o TCM. Porque quando foi o relatório para o TCM analisar, somente informaram a existência de uma matrícula. Foi completamente omitida a informação de que havia 2 matrículas. Foi completamente omitida a informação de que ela tinha e iria continuar, de fato, com outro vínculo. Portanto, o que se requer é o provimento do recurso, no sentido de fazer a modificação da RMI dela, no caso da renda mensal inicial, né? E que essa renda mensal inicial possa efetivamente corresponder à somatória das 2 matrículas, que, afinal de contas, diziam respeito a um cargo só, e vejam, um detalhe, esse cargo ocupado na mesma escola, as 200 horas, na mesma escola, durante todo o período, na mesma escola e diante do mesmo ente federativo. Consequentemente, né, é óbvio que não havia 2 cargos, havia um cargo só. O que se requer? A modificação da renda mensal inicial desde a concessão do benefício, né, abrindo mão desde já a valores retroativos acima de 5 anos, né, conforme a lei determina, e o provimento do recurso também no sentido de, caso seja provido, haver a tutela antecipada para a implantação do benefício correto, ou seja, o benefício no valor correto, que é o valor das 200 horas e não o valor de 100 horas. Então, Excelências, é o que se requer, fazendo aí, reafirmando que o parecer do Ministério Público é bastante elucidativo, embora digamos assim, resumido, mas bastante elucidativo para resolver essa matéria. Agradeço imensamente a atenção e o tempo de Vossa Excelência, desejo sorte e inspiração nas suas decisões. Um bom dia. Bom dia, obrigado, doutor Fernando. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Não, senhor, pode proclamar, por favor. Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 210, embargo da declaração civil 063, 1896, diz 38.2021, em que é embargante Maria José Pereira, e aqui é só um pedido de preferência, em que são embargantes Maria José Pereira e outras, e embargado do Ministério Público do Estado do Ceará, é da minha relatoria. É isso mesmo, né, doutor Davi? Só pedido de preferência. Só, desembargador. Doutor Antônio Delgado não vai fazer a sustentação, não é isso? Então, proclama o Estado, recurso conhecido e desprovido. Nós temos o item 79, e a apelação civil remessa necessária 020 00 22 de 58.2022, em que é remetente juiz de direito da Vara Única da Comarca de Nova Olinda. A apelação e remessa necessária. E a apelante de Fundação Getúlio Vargas, apelado do Estado do Ceará, apelado Rafael Ribeiro de Oliveira, da relatoria da desembargadora Vilauba. A relatora votou no sentido de não conhecer da apelação da FGV, conhecer parcialmente da apelação do Estado do Ceará para dar-lhe provimento e conhecer da remessa necessária para dar-lhe parcial provimento. A desembargadora Joriza acompanha o relator e o desembargador Luciano diverge. O julgamento fica suspenso para ser retomado o julgamento na sessão subsequente com o quórum ampliado da forma do artigo 942 do CPC. E foram retirados de pauta o item 44. Foi não? O 86 também foi nesse mesmo sentido. Mandei para o senhor. 86. Também vai ser quórum ampliado. Então, deixa eu pegar aqui. Eu chamo o item 86, é a apelação civil 020-0014, de 21.2022, em que é apelante o Estado do Ceará, são apelantes do Estado do Ceará e Fundação Getúlio Vargas, e apelada Maria Gabriele Oliveira Cruz,
Relatora é a desembargadora Vilalba, que votou no sentido de não conhecer da apelação da FGV, conhecer parcialmente da apelação do Estado do Ceará para negar-lhe provimento e conhecer da remessa necessária para dar-lhe parcial provimento. A desembargadora Joreza Pinheiro acompanhou a relatoria. O desembargador Luciano divergiu. O julgamento fica suspenso para ser retomado com o quórum ampliado na forma do 942 do CPC. Então, vamos prosseguir. Processo retirados de pauta. Os itens 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, todos eles da relatoria da doutora Fátima Maria Rosa Mendonça. Também retirados de pauta os itens 98, da relatoria do desembargador Luciano, o item 105, da relatoria da desembargadora Jorisa, o item 152, da relatoria da desembargadora Vilalba, o item 167, da relatoria do desembargador Luciano, o item 175, da relatoria do desembargador Luciano, o item 193, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, o item 194, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, 195, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, 196, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, 197, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, assim como o 198, 199, o 200, o 201, o 202, o 203, o 204, 205, 206, todos na relatoria da doutora Rosa Mendonça. Esses são retirados de pauta. Todos os demais processos que não foram chamados aqui, eles foram julgados no sistema do julgamento antecipado, do voto lançado previamente, que é submetido à consideração dos integrantes de cada turma julgadora. E eu indago, desembargadora Vilalba, Vossa Excelência mantém os votos lançados previamente? Mantenho, Excelência. Desembargador Luciano, Vossa Excelência mantém os votos? Mantenho, Excelência. Mantenho, sim. Desembargadora Jorisa, Vossa Excelência mantém os votos? Mantenho, presidente. Doutora Fátima, Vossa Excelência mantém os votos? Sim, Excelência. Então, esses processos todos estão julgados e o resultado será publicado a seguir. Logo após a sessão, eles serão publicados. Algo mais a tratar? Doutor Davi, tem alguma coisa a mais que a gente precisa considerar? Não, desembargador. Não. Só que todos os advogados foram comunicados, né? Que a sessão ia ser 9 horas, por e-mail, Ok, teve tudo edital. Tá certo, tudo bem. Podemos, então, encerrar, não é isso? Sim. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, desejando uma boa semana a todos. Boa semana. Abraço. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Se quiser.